Revelados os horrores ocultos, 7 lendas arrepiantes do interior amaldiçoado de Pernambuco, Lucas sempre soube que as histórias daquele lugar carregavam um peso. Os sussurros das lendas reverberavam nas noites quentes de Pernambuco, e ele, aos 22 anos, acessórios de sonhos perdidos, se via preso a um emprego sombrio, vigilante noturno em uma escola abandonada. Obscura e decadente, a edificação era um retrato da esperança que se foi, agora cercada por mistérios que deixavam a cidade gelada de medo. A avó, uma guardiã de tradições, frequentemente lembrava Lucas sobre os 7 horrores que assombravam as ruas, histórias que podiam não ser apenas contos, mas verdades aterrorizantes disfarçadas em sussurros. As noites eram longas e silenciosas, até que rumores de desaparecimentos começaram a se espalhar como um incêndio. O medo pairava no ar, grosso e palpável. Havia algo mais ali, algo que se balançava no espaço entre o real e o sobrenatural. E o homem da meia-noite, com seu olhar gélido que atravessava a alma, tornava-se um pesadelo para todos. As vozes ao seu redor falavam em pânico da mulher do lamento, uma figura fantasmagórica que espreitava pelas janelas, sua imagem refletindo olhares de desespero e solidão. A cada andaime da vigilância à escola, Lucas sentia a pressão de algo invisível. Os amigos, que costumavam rir e falar, agora se desviavam de um jeito suspeito. Ele não era mais apenas um vigilante, era um alvo. Mas ele não se deixava abalar. Uma noite, os estrondos ecoaram, quebrando o silêncio habitual. Ele hesitou antes de subir as escadas, seu coração disparando como se pudesse saltar do peito. Ao chegar ao segundo andar, encontrou a sala repleta de símbolos estranhos, gotejando uma sensação de terror primitivo. E ali, escondido sob a mesa, um diário rasgado. As páginas estavam cobertas de relatos macabros, misturando as 7 lendas com nomes de sua própria família. Os desaparecimentos estavam ligados a segredos que a cidade se esforçava para ocultar. Siga em frente, Lucas, não deixe o medo parar você, ele murmurou para si mesmo, a adrenalina pulsando nas veias. Mas a intenção de buscar respostas rapidamente se transformou em desespero. Ao retornar para a rua, os olhares dos vizinhos eram como lanças de acusação. O policial que sempre respeitou parecia mais interessado em apagar as chamas do que em extingui-las. Afastar-se dos problemas é o melhor caminho, ele disse com um sorriso grotesco. Mas Lucas sentia que a verdade era um monstro que exigia ser enfrentado. Determinado, ele resolveu ficar até o amanhecer, desafiando as sombras que dançavam ao seu redor. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. E então, como uma tempestade prestes a eclodir, ruídos ensurdecedores invadiram o espaço, e uma figura encapuzada se materializou diante dele. O desespero o engoliu inteiro. O coração batia em ritmo acelerado, e ele tentou gritar, porém um nó na garganta o impediu. Ali, parado, Lucas lembrava das advertências de sua avó, ecoando em sua mente: os verdadeiros monstros têm o rosto de quem você ama. Ele encarou a figura e percebeu que o horror que sempre habitou sua cidade agora estava bem diante dele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O corredor escuro parecia apertar cada vez mais, enquanto o encontro com o desconhecido se tornava inevitável. O que faria Lucas agora, quando os limites da realidade e da lenda se encontravam em um único ponto? Ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir, um segredo tão sombrio que poderia mudar tudo o que conhecia sobre sua família e sua cidade. Em meio ao eco das vozes ancestrais, a verdade habitual tornava-se uma lucidez aterradora que balançava sob o peso da escuridão. A figura encapuzada avançou lentamente, suas sombras criando formas grotescas nas paredes desgastadas da escola. Lucas sentiu o sangue lhe gelar nas veias. Um manto escuro cobria mais do que a identidade, parecia engolir toda a sua esperança. Seus pensamentos estavam em um turbilhão, e as advertências da avó soavam cada vez mais verdadeiras na sua mente confusa.
O que você quer? Sua voz saiu como um sussurro, quase abafada pelo eco que reverberou na sala. A silhueta parou, permitindo que um feixe de luz da janela iluminasse seu rosto oculto. Era difícil saber se ali havia algo humano. A presença carregava um fardo de dor, como se fosse um protagonista de uma tragédia muito antiga, condenada a vagar pelo tempo. No entanto, ao invés de resposta, a figura apenas ergueu uma mão esquelética e apontou para o diário que Lucas deixará para trás na sala. Um medo profundo se apoderou dele. O diário, as histórias, seriam aquelas as chaves para tudo? A figura se movia de forma abrupta, como se estivesse presa entre a vida e a morte, arrastando-se em direção ao objeto. Lucas percebeu que não tinha muito tempo. Sentia que cada batida de seu coração poderia ser a última, que cada segundo passava como uma eternidade embaralhada de desespero. Sem pensar duas vezes, ele decidiu correr, atravessando o corredor em um fôlego intenso. O eco de seus passos misturava-se ao som distante de um lamento, como um sussurro aterrorizante que o estava seguindo. A mulher do lamento, sua memória gritou. Havia algo terrível por trás daquela voz, algo que ele não conseguia compreender. Ele desceu as escadas em uma corrida frenética, até que um estrondo fez parar abruptamente. A porta de entrada se fechou abruptamente, como um ato de vontade. As paredes da escola pareciam pressioná-lo, como se quisessem mantê-lo preso naquele pesadelo. Lucas olhou ao redor, desesperado, buscando uma saída. Cautelosamente, ele se aproximou de uma janela quebrada. A luz da lua iluminava o ambiente com uma frieza inumana. Ao olhar para fora, uma cena apocalíptica se desenrolava, pessoas nas ruas, com olhares vazios, surgindo das sombras. Eles não eram mais os vizinhos que conhecera. Eram fantasmas de um passado que se recusava a morrer, buscando vingar-se da cidade que os esquecera. Você precisa saber a verdade, disse uma voz familiar entre a multidão. Era a sua avó, mas algo estava terrivelmente errado. O semblante dela estava arruinado, como se uma vida inteira de dor e arrependimento tivesse sido estampada em seu rosto. Cada desaparecido tem um preço, Lucas. Você não pode mais ignorar isso. A voz se espalhou por toda a cidade, ecoando em sua mente. O que isso significava? Lucas se sentiu incapaz de tomar qualquer decisão. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a angústia o paralisava. De repente, as sombras das figuras começaram a avançar para a edificação, os olhares fixos em sua direção. Ele sabia que não poderia ficar ali por muito mais tempo. E enquanto a escuridão cercava a escola, ele se lembrou do diário que poderia ver nos escritos que o levaria a uma verdade terrível, mas necessária. Uma estrondosa batida veio da porta, e Lucas finalmente se deu conta. Ele não estava mais lidando apenas com os problemas da cidade, mas com algo que o conectava diretamente à sua linhagem, algo que poderia arruinar sua vida ou salvá-lo. Vá até o diário. A voz da avó ecoou em sua cabeça, mais insistente agora, como uma maré que não poderia ser contida. Ele se virou, mas a figura encapuzada já estava de volta, parada a poucos metros dele. Uma fração de segundo antes de se lançar em sua direção. O momento de escolha havia chegado. O que ele faria? Desvendar os segredos ancestrais ou se permitir ser consumido pelo terror que o aceitava? A cada segundo, o terror das lendas tomava forma e violência. E no fundo, ele sentiu que, ao tomar uma decisão, toda a sua existência poderia mudar de uma vez por todas. O que aconteceria se encontrasse a verdadeira história por trás dos desaparecimentos? Era hora de descobrir se a coragem era mais forte que o medo. O coração de Lucas disparou. Ele hesitou por um instante, a figura encapuzada estava tão perto. O manto negro parecia pulsar como se tivesse vida própria, e o cheiro de podridão se espalhou pelo ar, como se a morte estivesse ali, cheirando sua respiração. Uma onda de desespero o tomou. Ele não tinha escolha, precisava descobrir a verdade. Sem pensar, Lucas se virou rapidamente e correu na direção do diário. Seus passos ecoavam pelo corredor, e o som da litania sombria da figura encapuzada o seguia, um arrastar de algo pesado e mortal. Ele finalmente alcançou a sala que usará para escrever as histórias. O diário, cujas páginas já estavam manchadas com suas anotações apressadas, estava esperando por ele, reluzindo sob a luz fraca. Com mãos trêmulas, ele agarrou o objeto,
consciente do peso de sua herança. A figura se aproximou cada vez mais, e Lucas sentiu que não tinha tempo a perder. Ele abriu o diário e começou a folhear as páginas, os olhos correndo sobre os textos com urgência. A cada trecho lido, uma nova revelação surgia, lendas sobre desaparecimentos, sacrifícios, e o eco de histórias de sua avó. A mulher do lamento. As palavras pareciam ganhar vida, dançando diante de seus olhos. Ele percebeu que a figura diante dele não era só um espectro, era um emissário dos horrores do passado. Através daquele diário, ele poderia entender a conexão entre os desaparecimentos e sua própria família. O tempo parecia se estender enquanto ele lia. A figura, agora mais próxima, ergueu as mãos em um gesto que parecia ameaçador, mas Lucas estava mais focado do que nunca. As frases de sua avó ecoavam em sua mente, um chamado urgentíssimo para que tomasse consciência dos erros que os levavam à morte. E então, um nome surgiu. Raimundo. Era o nome de um ancestral envolvido com o ocultismo, alguém que tratou com forças que não deveriam ser manejadas. Os sacrifícios não podem parar, murmurou Lucas, a verdade começando a clarear. Raimundo, o que você fez? A figura parou em meio à sala, hesitando como se estivesse presa entre dois mundos. Os olhos ocultos sob o capuz brilhavam com uma mistura de súplica e fúria. Lucas sentia que tinha nas mãos a solução, um poder contido naquelas palavras. Ele olhou bem nos olhos daquela representação de dor e percebeu que, em algum nível, estavam conectados. A busca pela verdade nunca foi só dele, era um legado, um peso. Mas antes que pudesse raciocinar mais, o ar ao seu redor começou a mudar. O diário em suas mãos pulsava, como se estivesse drenando toda a energia de seu corpo. A figura, agora mais imponente, lançou-se para ele, o capuz caindo para revelar um rosto que Lucas reconheceria de qualquer lugar, o semblante da avó. Você precisa entender! Gritou ela, com a voz terrivelmente distorcida, fazendo os ecos da dor reverberarem nas paredes. Os perdidos não são apenas histórias. Eles estão aqui, Lucas. Você precisa decidir agora. Nesse momento de revelação chacoalhante, Lucas sentiu que o chão abaixo dele tremia. Uma nova onda de figuras emergiu das sombras, os fantasmas do passado se manifestando, trazendo com elas a intensidade do que ele havia ignorado por tanto tempo. Para onde você vai? A voz da avó ecoou, agora intercalada com outras vozes, como um coro desolador. Você fugirá novamente? Ele se inclinou para o diário uma última vez. A resposta estava lá, oculta nas palavras. Com a adrenalina em alta, uma nova determinação tomou conta dele. Mas, como se o destino quisesse testá-lo, as sombras começaram a avançar rapidamente em sua direção. Qual seria a resolução que Lucas tomaria diante do terror revelado? Ele poderia mudar o destino não só de sua família, mas de toda a cidade? A cada segundo, a pressão aumentava, e a verdade clamava por liberdade. Agora, não era mais apenas sobre coragem, mas sobre a escolha que poderia selar ou condenar não só sua vida, mas a herança que carregava. O que ele faria? O que estava realmente por trás daquele legado ancestral? As sombras se moviam com uma rapidez aterrorizante, e Lucas sentiu seu corpo paralisado pela sensação de desespero. Ele segurava o diário com toda a força, como se fosse sua única âncora naquele mar de angústia pura. As vozes ressoavam em seus ouvidos, um turbilhão de lamentos antigos e pedidos de socorro que cortavam seu coração. Ele precisava decidir, mas como escolher em meio ao caos? A figura da avó, agora mais clara, mas ainda assim envolta em mistério, apontava para o diário. A resposta está nas letras, Lucas. Tudo depende de você. Sua voz distorcida ecoava pelo ar pesado, misturando-se às litanias dos fantasmas. Ele olhou para a página diante dele. O pacto foi feito em dias de lua cheia, sangue derramado como pagamento. Tremeu ao ler as palavras, sentindo a história de sua família tomar forma em seus pensamentos. Ancestrais, rituais estranhos, e as vidas que haviam sido ceifadas em nome de uma força obscura. Era um horror que ele nunca quisera carregar, mas que agora estava nas palmas de suas mãos. As sombras se aproximavam, seus contornos se definindo em rostos distorcidos de pessoas que ele nunca conheceu. Lembre-se deles, gritaram em uníssono, os rostos expressando um desespero que o fez querer gritar também.
Raimundo! Você me trouxe até aqui! Lucas exclamou, a voz quase perdida na cacofonia de vozes que ecoavam pelo espaço. O que seu antepassado havia feito? O que ele deveria fazer agora? Ele lembrou da lenda da Mulher do Lamento, um espírito que vagava em busca dos injustamente perdidos. Se essa lenda era verdadeira, talvez houvesse uma maneira de libertar as almas presas. As vozes cessaram por um instante, e a figura da avó fez um gesto que parecia pedir por calma. Você pode retomar o controle, Lucas. Mas precisa enfrentar o passado, enfrentar Raimundo. Ele estava indeciso. Medo e coragem travavam uma luta interna. O que aconteceria se ele não fosse capaz de fazer isso? E se os fantasmas aprisionados não fossem os únicos desaparecidos no jogo mortal da história de sua família? Lucas olhou novamente para a página do diário. No canto, uma frase chamada sua atenção, a escolha eterna, a verdade imortal. Era como se aquelas palavras dissessem que a liberdade era possível, mas apenas a um custo. Sua respiração acelerou, e sua mente fervilhava. Ele deveria se sacrificar em nome da história ou intervir de outra forma, com os fantasmas se aproximando, como sombras dançantes, uma ideia iluminou seus pensamentos. Ele poderia invocar um novo pacto não baseado em sangue, mas em liberdade. Um pacto que, ao invés de perpetuar a dor, poderia finalmente trazê-los à luz. Se eu invocar você, Raimundo, será para acabar com isso de uma vez por todas. Para libertá-los. Lucas bradou, como um brado de desafio, suas palavras cortando o ar como uma adaga. O diário em sua mão parecia aquecer, a energia pulsando em resposta à sua determinação. Mas a figura encapuzada se lançou contra ele, agora uma tempestade de horror. Você não pode! Você não entende, sua avó gritou, mas já era tarde demais. O poder das palavras começou a fluir de Lucas como um rio, envolvendo todos ao seu redor. Então, um clarão azul surgiu, e Lucas percebeu que havia algo mais. Um outro espírito, mais forte, mais familiar, começou a emergir da figura em primeiro plano, suas mãos segurando trevas em forma de passado. Tudo ao seu redor estava prestes a explodir em uma fúria ancestral. Ele não tinha ideia do que aconteceria a seguir, mas pela primeira vez, sentiu que a decisão estava verdadeiramente em suas mãos. A conexão com suas raízes era mais poderosa do que o medo. Havia uma escolha, mas o tempo se esgotava. O que aconteceria quando Raimundo finalmente aparecesse? Qual seria o custo de sua decisão? O clarão azul se expandiu até preencher todo o ambiente, e Lucas sentiu seu coração disparar enquanto uma força descomunal o envolvia. A figura encapuzada, agora visivelmente tomada pela escuridão, contraía-se, como se o poder de Raimundo se manifestasse diretamente contra ela. As sombras, que antes pareciam consumir o espaço, agora se contorciam, lutando para escapar do ataque daquela energia nova. Os murmúrios aumentaram em intensidade, um coro dissonante onde se misturavam gritos de desespero e sussurros de esperança. Liberdade, Lucas! Queremos a liberdade, clamavam os fantasmas, empurrando seus rostos distorcidos contra a luz azulado, como se tentassem atravessá-la em busca de ajuda. Lucas se viu cercado por uma nova sensação, não apenas medo, mas um lampejo de clareza. Ele percebia que as vozes que um dia o haviam assombrado agora pareciam estar, de fato, canalizando seu poder em direção a ele, oferecendo-lhe forças que ele nunca imaginara ter. O diário tremia intensamente em suas mãos, como se estivesse pulsando junto ao seu coração. Raimundo, gritou, tentando superar a cacofonia. Você me ouviu? Se você ainda está aqui, me ajude a libertar todos vocês. Então, a luz azul se amplificou, e Lucas teve uma visão. Conseguiu ver o passado de sua família, as cenas de rituais macabros com o sangue a escorrer. Um sentimento de revolta tomou seu ser. Não apenas os heróis de sua linhagem estavam ali, mas também as traições e os erros cometidos em nome de um poder maligno. Desde sempre, em cada lua cheia, um novo pacto tinha sido feito, alimentando a escuridão. Uma figura surge à sua frente, surgindo das sombras, Raimundo, com olhos que ardiam como chamas. Ele era imponente, mais do que um espectro, quase um ser real. Você deve escolher, menino. A verdade vem com um preço. Um deles, seu próprio futuro.
Eu não estou disposto a abrir mão da minha vida por um passado manchado, retrucou Lucas, sentindo sua determinação aumentar à medida que o frio da sala se intensificava. Se eu tiver que fazer um sacrifício, que seja para trazer luz a todos aqueles que foram feridos. A voz de Raimundo ecoou como trovão, reverberando nas paredes agora trêmulas. Seu destino agora é entrelaçado ao nosso. Se você falhar, a sombra será eterna. Se triunfar, a liberdade virá, mas algo muito querido a você poderá ser perdido. Com a luz se transformando em um turbilhão de energia, Lucas percebeu que a escolha não era apenas dele. Algo ou alguém tinha que ser perdido para que os outros pudessem finalmente encontrar a paz. As almas gritaram em uníssono, implorando por salvação, mas também por um futuro, mesmo que não se soubesse qual seria. E a tensão aumentava. Lucas sentia as energias convergindo, um apelo desesperado e uma pressão insuportável. Ele tinha que decidir, e logo. Para libertar as almas de seus ancestrais ou assegurar o seu próprio bem-estar. Quem, ou o que, ele estava disposto a sacrificar para quebrar o ciclo? A sala começou a girar, tudo rapidamente mergulhando numa escuridão densa, enquanto ele tentava agarrar sua decisão, mas as sombras começaram a rir, um riso ecoante e cruel que ressoava em sua mente, disparando medo novamente. A escolha não é sua, sussurraram em uníssono, e as vozes de seus ancestrais tornaram-se um bando frenético. Então, naquele último instante de desespero, Lucas avistou algo que poderia mudar tudo, uma luz dourada, pequena mas brilhante, vinda de um canto esquecido. Era o amuleto de sua mãe, um símbolo de proteção. Ele sabia que essa era a sua chance, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente: até onde você irá por aqueles que você ama? Com um grito de determinação, Lucas se lançou em direção ao ponto de luz, mas, no caminho, as sombras se agigantaram, ansiosas para consumi-lo. E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele estava meramente a um passo da libertação ou do abismo. O que aconteceria se ele realmente conseguisse pegar o amuleto? Poderia a luz derrotar as trevas? E se, ao tentar salvar os outros, ele acabasse perdendo a si mesmo? O momento em que Lucas enxergou a luz dourada foi como se um raio tivesse atravessado sua mente. Ele não hesitou. Com passos apressados, mergulhou na penumbra, tentando ignorar o riso ameaçador das sombras que se aglutinavam ao seu redor. O ar estava pesado, denso como o próprio medo, e o calor crescente do clarão azul parecia se chocar contra a frieza do lugar. Os sussurros aumentavam, reverberando em sua mente, uma sinfonia de vozes desesperadas cercando, vá. Pegue-o, ecoavam. Mas as sombras continuavam a pressioná-lo, querendo puxá-lo para o desespero. Lucas sentia o corpo estremecer à medida que a distância encurtava. O amuleto parecia pulsar, chamando por ele. Seria a chave para a liberdade. Assim que os dedos de Lucas tocaram o amuleto, um choque elétrico percorreu seu corpo. A luz dourada explodiu como um sol reluzente, ofuscando tudo ao redor. As sombras hesitaram, parecendo murchar. Ele estava tão perto, mas a essência do amuleto envolveu-o em um abrigo temporário que não duraria para sempre. Você é forte, Lucas, a voz de Raimundo ressoou de novo. E agora, mais do que nunca, Lucas sentiu a pressão das decisões que pesavam sobre seus ombros. Use isso para quebrar o ciclo, mas saiba, a escolha que você fizer pode mudar tudo. As sombras ainda rangiam de ódio, mas agora, com o poder do amuleto em suas mãos, Lucas sentiu-se mais seguro. Ele ergueu o talismã, e uma onda de luz dourada disparou, fazendo com que as figuras espectrais gritassem em horror. O brilho parecia lamparinas acesas no meio da tempestade. Não podemos ser livres, a figura encapuzada gritou, sua voz penetrante como um grito de dor. Você tem que entender que a liberdade vem com um preço. Não pode haver luz sem a escuridão. Lucas, determinado, não recuou. A liberdade não é um castigo. É um direito. Você não pode me parar. Ele sabia que não era somente por ele, mas pelas almas, pelas famílias cujos legados estavam presos ali. O ar ao seu redor virou um turbilhão, as almas começaram a se desprender do chão como se tentassem pegar suas formas tão esquecidas. Lucas viu rostos familiares, pessoas que nunca conheceu, mas que sentiu um laço indestrutível com a linha do tempo de sua família. Jogou o amuleto para cima,
canalizando a energia para unir todos em uma só luz. Mas a figura encapuzada não estava disposta a desistir e avançou. Ao mesmo tempo, sombras começavam a rasgar a luz como garras afiadas, e Lucas precisava agir rápido. Liberdade verdadeira não vem sem sacrifícios. A voz do espírito ecoou, e um a um, os rostos começaram a desaparecer. Assim, no ápice do caos, Lucas teve uma epifania: se eu sacrificar o meu futuro, eles poderão ter um presente. Seu coração disparou, um impasse ameaçador diante dele. Desta vez, a escolha era clara. Ele não era mais apenas Lucas, mas um elo entre dois mundos. Com um ato de bravura, ele fez sua decisão mais audaciosa. Que assim seja, gritou. E a sala se iluminou com uma explosão cataclísmica de luz, mas antes que pudesse compreender sua escolha, Lucas sentiu o vazio espiralando ao seu redor. A luz era tão intensa, mas ao mesmo tempo, tudo começou a escurecer. Ele não estava mais em sua casa. Ao abrir os olhos, encontrou-se em um lugar desolado, com os ecos das vozes ainda sussurrando ao longe. Estava em um campo aberto, de cor espectral, onde as estrelas pareciam mais próximas, mas não havia caminho de volta. Um pensamento o assolou: o que eu perdi? E será que eles realmente foram libertados? Desesperado, começou a andar, mas logo percebeu uma figura sombria à sua frente. Você não pode fugir do que você é, Lucas. O verdadeiro sacrifício está apenas começando. À medida que a escuridão se aproximava, ele não podia escapar da pergunta que surgiu em sua mente. Seria a minha vida o verdadeiro preço a pagar pelo destino deles? Lucas recuou instintivamente. O cheiro de podridão se espalhava pelo ar ao redor da figura, que agora se aproximava com um passo firme, como se a própria escuridão a estivesse sustentando. O coração de Lucas pulsava em descompasso. A figura encapuzada parecia se contorcer em sua forma, momentaneamente imóvel, como se estivesse avaliando sua presa. Quem é você? Lucas disse, forçando-se a manter a voz firme, mesmo enquanto o pânico lhe arrecava a garganta. Eu sou tudo que você tem medo de se tornar, respondeu a figura, revelando um sorriso levemente distorcido sob o capuz. Os olhos, um vórtice de escuridão, brilharam com um desejo insaciável. Eu sou a sua escolha. Estou aqui para lembrá-lo do custo. Lentamente, Lucas girou a cabeça, tentando identificar o ambiente ao seu redor. Aquele campo espectral pulsava com uma presença que fazia a pele arrepiar. As estrelas eram estranhas, pareciam observar seu desespero com um brilho incompreensível. A atmosfera não era apenas pesada, mas esmagadora, como se sugasse sua própria esperança. Sacrifício, murmurou ele, lembrando-se da voz de Raimundo. Qual é o preço que você fala? A figura se aproximou ainda mais, e Lucas sentiu um frio gélido fluir por suas veias. A liberdade que você deu aos outros foi comprada com o seu próprio futuro. Agora, você deve decidir, quer ficar preso a esse destino ou lutar contra sua própria sombra? Um rugido de risadas distantes ecoou, misturado a lamentos e sussurros de pessoas que se sentiam perdidas, exatamente como ele. O desespero era um grito ensurdecedor que ressonava dentro dele, mas ao mesmo tempo, a determinação de lutar crescia. Seria possível reverter essa situação? O que ele poderia fazer agora? Uma ideia revelou-se em sua mente. Se as almas estavam livres, ele poderia retomar o controle e talvez até reverter um pouco do que havia acontecido. Com os olhos ardendo em determinação, ele voltou sua atenção para a figura enfumaçada diante de si. Se o sacrifício for meu, que seja, gritou, a voz ecoando na vastidão e se misturando aos gritos perdidos. Mas eu não vou me render a você. Eu não sou apenas um elo. Eu sou Lucas. A figura projetou-se, seus braços se estendendo, tentando pegá-lo. Lucas saltou para o lado, e suas mãos tocaram o solo que pulsava com energia estranha. Imediatamente, uma onda de luz dourada começou a emanar do chão. Era o reflexo do amuleto que ele havia usado. Ele sabia que poderia resgatar um pouco da luz perdida. Você não pode sair ileso, Lucas, a figura sibilou, sua voz agora um rosnado sussurrante. Pelo canto do olho, Lucas viu as sombras começarem a se levantar do chão, como se tentassem engolir tudo ao seu redor. Ele estava cercado, mas a luz dentro dele começou a se intensificar.
Não vou deixar vocês me dominarem. A liberdade não é apenas uma escolha, é uma luta. Enquanto a luz aumentava, ele poderia sentir seu corpo se erguendo, envolvendo-o em um abraço quente e reconfortante. As sombras hesitaram, como se uma barreira invisível as repelisse. Mas ele sabia que isso era temporário. Ele precisava de mais poder. Com um grito de desespero, ergueu suas mãos, canalizando toda a energia que havia reunido até aquele momento. A luz explodiu, formando um escudo protetor ao seu redor. À medida que a escuridão se aproximava, Lucas percebeu que as vozes que antes eram ecos distantes agora se tornavam uma sinfonia de apoio, aclamando seu nome. Porém, a figura sombria, ainda assim, manipulava as sombras como garras afiadíssimas que se dirigiam a ele. Prepare-se, Lucas. O verdadeiro teste vem agora. A voz estrondosa retumbou. Ele sentiu a pressão aumentar, a escuridão tentando dominá-lo. Havia algo mais que ele precisava entender. Poderia haver uma forma de derrotar aquela entidade, ao mesmo tempo, proteger as almas que ele havia libertado. Com uma última onda de coragem, Lucas fez a pergunta que poderia mudar tudo. Por que você está tão determinado a me levar? O que você quer realmente de mim? As sombras hesitaram. A figura encapuzada apareceu. Confusa, o que deu a Lucas uma ideia. O tempo estava correndo, mas em sua mente, uma nova estratégia começava a se formar. Ele tinha que agir, e agir depressa. Enquanto a escuridão pulsava densa, Lucas decidiu que precisava revelar os segredos mais profundos daquela entidade, mesmo que isso pudesse lhe custar caro. Você não é só uma sombra, você é um eco do que eu poderia ter sido. Eu não vou deixar isso me definir. Antes que pudesse concluir, uma explosão de energia irrompeu entre eles, e Lucas se lançou à luta em um confronto que decidiria não apenas seu destino, mas de todos que ele havia decidido salvar. O campo tremeu, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que aconteceria com Lucas? Seria o sacrifício dele suficiente para enfrentar as garras da escuridão? As sombras pareciam ganhar vida própria, serpenteando ao redor de Lucas, forçando-o a recuar. A luz dourada, que antes o cercava, começou a vacilar, como uma vela lutando contra um vento impetuoso. Ele podia sentir a escuridão empurrando, um peso opressivo que ameaçava sufocá-lo. Você não pode escapar de mim. A figura ressoou, sua voz agora um eco distorcido de seus próprios medos. Você e eu somos um só. Tente se libertar e você vai ver o quão profundamente eu estou enraizado em sua alma. Alucinações começaram a se formar à sua volta. Cenas de sua vida passaram diante de seus olhos, suas falhas, seus arrependimentos e os momentos em que se sentiu incapaz. Cada imagem era acompanhada por uma risada macabra que ecoava, batendo em seu peito como um tambor fúnebre. A dor das memórias parecia cortante, como facas atravessando seu coração. Não! Isso não é real! Lucas gritou, fechando os olhos e tentando expelir a visão. E nesse ato de desesperada recusa, um pensamento lhe surgiu. O que se tornará um símbolo da sua luta, o amuleto, continuava a vibrar em sua mão. Ele havia libertado outras almas, mas agora precisava se libertar de suas próprias prisões. Abrindo os olhos, ele focou a luz que emanava do amuleto e direcionou-a para a figura encapuzada. Eu não sou você, ele gritou, e a intensidade de sua voz fez a escuridão hesitar por um momento. Com um movimento decidido, ele lançou a luz em direção à sombra. A explosão de energia dourada cortou a escuridão, uma corrente elétrica que despedaçou as garras que tentavam prendê-lo. E nesse instante, Lucas viu algo que nunca esperava. A figura começou a se desfazer, a escuridão se transformava em uma névoa espessa que se dissipava lentamente. Mas a sensação de triunfo foi passageira. Uma nova onda de som invadiu o campo, uivos ensurdecedores que reverberavam como se a própria terra estivesse chorando. As almas libertas começaram a emergir da escuridão, flutuando em sua direção, com olhares que suplicavam por ajuda. Lucas percebeu que havia um custo ainda maior a pagar. Enquanto a luz continuava a se expandir, uma das almas chegou perto o suficiente para que Lucas a reconhecesse. Era Raimundo, seu amigo que sempre havia estado ao seu lado em sua luta. Mas agora, a essência de Raimundo estava emaranhada na escuridão, seus olhos refletindo agonia e confusão. Lucas! Eles estão vindo!
Precisamos agir rápido. O olhar de Raimundo transmitia não só terror, mas também um aviso. A figura sombria não estava derrotada, apenas se escondia, preparando um golpe devastador. Lucas sentiu um formigamento de medo, mas também uma centelha de determinação. Eu não vou deixar você cair novamente. Com suas últimas energias, ele canalizou a luz do amuleto em direção às almas envolvidas, um estalo de energia fazendo com que elas se reunissem e formassem uma barreira ao seu redor. Mas a sombra remontou, puxando-se das ruínas de sua própria forma. Você acha que pode me conter? Eu sou a escuridão que habita em todos vocês. O campo vibrou com a tensão da luta. A voz de Lucas se elevou. Não sou um recipiente para o seu medo. Eu sou o buscador de liberdade. A luz dourada irrompeu uma vez mais, mas o campo estava em seu ponto mais crítico. Lucas, cercado por amigos resgatados, sentiu que estavam todos juntos nesta luta. Eles precisavam atuar como um só ponto, e foi nesse momento que uma nova realidade se impôs. A escuridão não era apenas um inimigo, mas uma parte de si mesmo que ele precisava aceitar para finalmente se libertar. Enquanto a barreira de luz expandia, Lucas teve uma visão aterrorizante. O reflexo da figura sombria se retorcia, mas também sorria, como se soubesse que essa batalha ainda não estava acabada. Aceite o que você teme, Lucas. É aí que seu verdadeiro poder reside. O campo tremeu novamente, e a escuridão começou a girar em um frenesi caótico. O que Lucas faria a seguir? Confrontar essa nova verdade, ou ceder ao medo que a sombra tanto ansiava para que ele aceitasse? As vozes ecoaram, subindo em um clamor intenso, mas tudo parecia desmoronar nas mãos de Lucas. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e o próximo movimento era tudo o que importava. A escuridão girava ao redor de Lucas, um redemoinho de pânico e desespero. Era como se a noite tivesse tomado forma, e as sombras ganhassem vozes, sussurrando segredos malignos. Cada lamento das almas libertas tornava-se um eco de dor, um lembrete do que ele havia enfrentado nas profundezas de sua própria consciência. Lucas, não se deixe levar! Raimundo gritou, sua voz se destacando em meio ao caos. Os olhos de seu amigo estavam alarmados, mas seus braços estendidos pareciam pedir ajuda, como se estivessem amarrados em correntes invisíveis. A luta interna de Lucas o consumia, e a figura sombria, que agora se consolidava, parecia crescer em poder a cada instante que ele hesitava. Aceite o que você teme! O grito da sombra ecoou por todo o campo, um desafio que penetrava na alma de Lucas. Ele lembrou-se das noites em claro, das decepções que pesavam em seu peito, das vidas perdidas em suas mãos. Todos esses momentos haviam moldado quem ele era. Poderia isso se tornar sua força? Fechou os olhos novamente, ofegando, a respiração acelerada, e tomou um instante para refletir. A luz do amuleto ainda pulsava, suave, uma batida compassada que lembrava seu coração. Se você espera me dominar, está enganado, murmurou, sentindo a determinação crescer. Eu não sou apenas medo. Abrindo os olhos, ele encarou a figura encapuzada novamente. Eu sou todas as minhas lutas. Ao pronunciar essas palavras, a luz do amuleto brilhou intensamente, um raio de ouro que cortava a escuridão à sua frente. As almas ao seu redor começaram a vibrar, respondendo ao chamado da luz, unindo forças com Lucas. A sombra hesitou, uma fração de segundo, mas isso foi o suficiente. Você não pode vencer apenas aceitando, gritou a figura, mas Lucas se negou a ouvir. Ele se tornou um com suas memórias de dor, de arrependimento, liberando essa energia em direção à escuridão. Em um movimento decisivo, ele coletou toda a sua força e disparou a luz dourada como uma lança incandescente. A explosão de luz não só atingiu a figura, mas ressoou em toda a terra. Um tremor violento percorreu o campo, o chão ruiu como se a própria realidade estivesse desmoronando. As almas, agora envoltas em um brilho radiante, começaram a se libertar de vez, flutuando em direção à liberdade, enquanto a figura sombria recuava, exclamando de frustração. As lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Raimundo, e Lucas sentiu seu esforço se concretizando, mas a alegria passou rapidamente. O sopro gelado da sombra ainda estava presente, e a risada distante ecoava como um eco maligno que se recusava a se calar.
Isso não acabou, Lucas. A voz distorcida da figura mostrava que a sombra não desistiria facilmente. Um vórtice de escuridão começou a se formar, sugando as energias ao seu redor, ameaçando engolir tudo novamente. O coração de Lucas disparou, a realidade se desmoronando sob seus pés. Raimundo, precisamos nos unir. A luz precisa se reunir em um só punho. Eu estou com você, gritou Raimundo, enquanto os outros ao redor deles começavam a se conectar, formando uma corrente de luz. Mas enquanto essa conexão se fortalecia, Lucas sentiu uma presença familiar atrás dele, uma energia que ele temia mais do que a figura sombria. Era a sombra das suas próprias dúvidas, erguendo-se mais uma vez, preparada para devorá-lo de dentro para fora. Ele teve apenas um instante de clareza. Se eu não confrontar meu medo, estarei perdido para sempre. Com um grito primal, ele se virou para a escuridão que surgia atrás dele, seu corpo tremendo, e declarou: eu não sou meu medo. Eu sou minha luz. Mas seria esse manifesto forte o suficiente para deter a sombra definitiva que esperava para finalmente consumi-lo? A tensão no ar era palpável, e Lucas sabia que cada segundo contava. O que resta agora para ele? O que será que realmente estava à espreita na escuridão? Lucas respirou fundo, sentindo o peso das escolhas que o cercavam. Era hora de confrontar tudo: as sombras dançantes que eram metáforas e monstros, os medos que se agigantavam no escuro, e a voz que ecoava dentro dele, desafiando sua sanidade. Ele sabia que, ao encarar a própria escuridão, poderia finalmente vencer o inimigo mais cruel, a dúvida. Eu não sou meu medo, eu sou minha luz. Ele gritou, e a luz do amuleto reluziu como um farol em meio à tempestade. As almas ao seu redor começaram a se condensar em um brilho dourado, formando uma rede de esperança e determinação. A figura encapuzada hesitou, sua forma se contorcendo em um misto de fúria e insegurança. Você não pode simplesmente se libertar de mim. Ecoou a voz distorcida. Eu sou parte de você. Você só é parte de mim porque eu deixei. Lucas retorquiu, a coragem queimando dentro dele. Ele não era mais o garoto medroso da escola, agora, era um homem decidido a confrontar o que quer que estivesse à frente. Com a luz pulsando em seu peito, Lucas começou a avançar em direção à sombra. Cada passo ecoava com a força de suas vitórias e derrotas passadas. Ele se lembrava de todos os momentos que o marcaram, as risadas, os sussurros de dor, as almas que clamavam por justiça. Enquanto se aproximava, a escuridão começou a se fragmentar, pequenas fendas de luz despontando entre as sombras. Você não pode vencer, a figura gritou, mas Lucas tinha um novo poder agora, a união de sua ancestralidade e a força coletiva das almas liberadas. Não sou apenas eu, disse Lucas, sua voz crescendo em força. Estamos todos juntos nisso. E no instante em que as palavras saíram de sua boca, uma onda de luz percorreu o espaço, fazendo a figura gritar em agonia. As almas que estavam unidas a ele explodiram em luz, o brilho se transformando em uma colossal explosão de energia. A escuridão se esquivou, não podendo suportar a força do coletivo. Lucas sentiu um intangível elo entre cada um deles, e pela primeira vez, percebeu que as almas libertas eram sua verdadeira família. Era essa conexão que fortalecia seu ser, que lhe dava determinação para seguir em frente. É hora de acabarmos com isso! Lucas gritou, sua voz vibrando com um poder inegável. O amuleto em suas mãos queimava como uma chama viva, e ele canalizou a energia concentrada nele. O ar começou a girar, formando um vórtice de luz radiante que se direcionava à sombra, como se a estivesse sugando. Não! Não! A figura gritou, tentando resistir. Mas Lucas estava imbuído por uma força que não podia mais ser contida. No êxtase do momento, ele se lançou no vórtice, sua luz se fundindo com a de suas almas. O impacto foi colossal. A escuridão se despedaçou em uma série de gritos que ecoaram pelo ar, uma cacofonia aterrorizante que terminou em silêncio. A luz tomou conta do espaço, preenchendo tudo com um calor reconfortante, e as sombras que antes dominavam agora se dissipavam como névoa ao amanhecer. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas aliviado. Naquele momento, sentiu o peso de sua linhagem se afastar. Ele havia enfrentado e derrotado o espírito que ameaçava não só a sua vida, mas toda a cidade.
Agora, na luz do novo dia, ele sentiu que finalmente poderia respirar. Olhou ao redor e viu os rostos familiares seus ancestrais que finalmente estavam livres. Eles sorriam, um brilho de gratidão em seus olhos. Obrigado, Lucas, disseram em uníssono, e com o gesto, um sentimento de conexão e paz inundou seu coração. Eu não poderia ter conseguido sem vocês, ele respondeu, sua voz cheia de gratidão. Agora, precisamos lembrar nossas histórias, em vez de esquecê-las. E assim, enquanto Lucas se erguia da escuridão, ele percebeu que os ecos do passado não eram mais um fardo, mas um legado. Ele tinha a chance de construir uma nova história, um futuro onde as lendas podiam ser contadas como advertências e não como destinos. Mas mesmo com a vitória, algo ainda pesava nos seus ombros. E agora, o que será de mim? Ele ponderou, sem desvio, focando na luz que ainda pulsava em seu coração. Ele sabia que cada dia seria uma batalha, mas agora ele tinha o poder de moldar sua própria realidade. Eu sou Lucas, disse para si mesmo. E tenho a minha própria história a construir. A luz do amanhecer começou a despontar no horizonte, iluminando um novo caminho para ele, um caminho de coragem, verdade e redenção. Agora, aqui está algo muito importante para você. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos arrepiantes, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora mesmo. Isso alimenta nosso algoritmo e ajuda a manter esse conteúdo vivo. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Qual parte mais te impactou? Última coisa, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.